Hoje não é vlog, mas é quase como se fosse. Que enquanto eu estiver falando aqui com vocês, vai estar aparecendo algumas imagens. Hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho do processo da reforma do nosso apartamento novo. E no final eu vou mostrar, porque vai ter uma coisa a ver com a outra, um pouquinho das coisas que a gente ganhou desde que a gente descobriu a gravidez. Eu acho que foi em 2022. Lion estava no Lava Jato que tem na frente da casa da mãe dele. Na frente do Lava Jato tinha um terreno. Nós moramos nesse predinho do Lava Jato, que é da minha sogra. Assim que nós casamos, na frente do Lava Jato tinha um lote descampado e tudo mais. Perdi as contas do quantas vezes passei com os cachorros lá. E estavam construindo um prédio ali na frente. E o Lion passou, tinham acabado de colocar uma plaquinha de vende-se de um prédio que ia construir do lado. E o Lion passou lá para perguntar como funcionava e tudo mais. E acabou que nessa conversa ali com a corretora, ele já conseguiu fechar a compra de um apartamento nesse novo lugar que ia estar construindo ali na frente do Lava Jato e tudo mais. Foi, assim, um milagre de Deus, tudo que aconteceu. O apartamento fica no último andar, ele é 2 andares. Em comparação com o nosso apartamento aqui hoje, provavelmente quando a gente mudar, que tiver tudo bonitinho organizado por aqui, talvez eu faça um tour aqui desse apartamento para vocês conhecerem como ele é e tudo mais. Mas assim, em comparação com esse apartamento aqui, em metragem quadrada, o novo, ele não fica tão atrás. Só que tem que lembrar que ele é 2 andares, esse aqui é um andar só, então dá a impressão que esse daqui é bem mais amplo. E a planta desse apartamento aqui, ela é um pouco melhor distribuída do que a planta de lá. E assim, infelizmente, a gente aprendeu, nessa compra, a gente aprendeu muito sobre como comprar um imóvel, o que prestar atenção, quando se compra direto com a construtora ou na planta, o que a gente precisa ficar atento. Várias coisas a gente aprendeu nesse caminho. Se vocês se interessarem por esse tipo de assunto, eu posso até chamar o Lion aqui um dia para ele contar o que ele achou e quais foram os aprendizados que a gente teve, né? Ele vai saber falar melhor do que eu. Mas enfim, então a planta em si lá, ela dá a impressão de que o apartamento é menor. Temos uma área externa do lado de fora, né, no segundo andar, enfim. O condomínio em si, ele não é bom, já adianto para vocês, não tem piscina, não tem uma área de lazer legal, tem um mini salão de festas, tem uma academia bem ruinzinha, uma mini sauna, uma churrasqueira que fica pro lado de fora na área da garagem. Então, assim, eu particularmente não acho o condomínio legal, perto de outros que a gente conhece, né? Mas, assim, é um prédio novo, é um prédio muito bem localizado, aqui na Samambaia também. Nós estamos muito felizes de estarmos nos mudando para lá. Não é o que nós gostaríamos inicialmente, e aí eu vou contar para vocês agora o porquê. Mas no final das contas, foi dessa maneira que tudo se encaminhou. E somos muito gratos a Deus por tudo que estamos vivendo, por todos esses milagres. O que acontece? Nós compramos, como eu disse, em 2021. No meio do ano passado foi entregue o apartamento e ele ficou fechado por 6 meses, porque nós não tínhamos pretensão de morar lá. A nossa intenção ou era alugar ou vender. Enquanto estava lá, estava lá. Porque, como eu disse, a distribuição dele é muito diferente dessa. Aqui, esse apartamento é bem maior, mais amplo, né? Não em metragem quadrada, mas em distribuição. Então, a gente preferiu ficar por aqui mesmo. Até porque teve muitos problemas com a construtora em relação à entrega do imóvel. Vários inquilinos que mudaram antes tiveram problemas com infiltração, com chuva. Então, conforme esses problemas iam aparecendo, a gente ficou mais ressabiado ainda de mudar por enquanto. Também não era nossa pretensão, né? Esperando também a construtora arrumar tudo que precisava arrumar, da forma como eles entregaram o imóvel, né? Nós não gostamos também da maneira como a construtora entregou, porque ficou com a impressão como se tivesse entregue de qualquer jeito, sabe? O corrimão era muito feio, os acabamentos, a pintura, e a gente pensou, poxa, aqui a gente já tem tudo pronto, né? Que nós fizemos também aqui, reformamos aqui pra gente morar. Se a gente fosse pra lá, ia ter que ir atrás de armário, ia ter que reformar, enfim. Então, assim, a gente falou, não, vamos deixar lá por enquanto, a gente pensa depois o que a gente vai fazer. No começo desse ano, um pouco antes de eu engravidar, eu e o Lion, como a gente mudou pro plano, né, o nosso escritório, a nossa empresa fica hoje no plano piloto, e para quem não conhece Brasília, nós ficamos numa cidade como se fosse uma cidade periférica, na periferia do centro de Brasília. E a nossa cidade aqui, ela fica sem trânsito, uns 35, 40 minutos do plano piloto de Brasília. Então, pra gente ir e voltar todos os dias, em horário de pico de trânsito e tudo mais, a gente gasta aí, em média, de 2 horas a 2 horas e meia por dia
no trânsito. E isso, assim, começou a ser um problema. Desde o começo era, né? Mas conforme o tempo vai passando, a gente vai ficando mais cansado. Então, do meio do ano passado, que foi quando a gente foi pra lá com o escritório, até o início desse ano, a gente já estava bem cansado disso. Então, no começo desse ano, a gente começou a procurar apartamentos, casas, alguma coisa assim, pro lado de lá, em busca mesmo de qualidade de vida, né? A gente até conseguiu achar alguns apartamentos, mas alguns não deram certo e tudo mais. Nesse meio do caminho, nós decidimos fazer um projeto para esse apartamento que nós compramos aqui, para ver como ficaria e tudo mais. Fizemos o projeto, tivemos algumas ideias e tudo mais, e encontramos uma empresa que é de um amigo que o Lion conhece há um tempo, que faz móveis planejados. Aí nós entramos em contato, fomos lá conhecer e eles nos atenderam tão bem. Gente, assim, ó, tudo que eu vou falar aqui da reforma, vocês vão ficar de queixo caído, porque a gente fez reforma nesse apartamento e o que a gente teve de dor de cabeça não tá escrito, tá? Tanto com os móveis, com a pintura, com os problemas que foram aparecendo, com o pedreiro, foi um caos. A reforma durou, sei lá, mais de um ano pra gente conseguir organizar tudo, sabe? E aí a gente pensou, né, poxa, vai ser uma dor de cabeça de novo, porque quando a gente fala de reforma, a gente fica com isso na cabeça, é dor de cabeça, é gasto, é imprevisto. Então a gente tava com esse receio, mas Deus foi tão bom que todas as empresas que eu vou indicar aqui, não é publicidade, podia ser, mas não é. O que eu vou indicar aqui realmente, assim, a gente não teve um A de dor de cabeça. São muito competentes e entregam um trabalho excelente. E a primeira empresa que a gente contratou foi a Altares, que é essa empresa de móveis planejados. E aí nós fomos lá, nós fomos tão bem atendidos naquele dia que nós fechamos o contrato. E fechamos o contrato dos móveis planejados de todos os ambientes do apartamento. Eles já tinham nos mandado o projeto, a gente achou muito bom. Assim, não é uma empresa barata, sabe? De valor de dinheiro mesmo. Não é barato fazer com eles. É uma empresa que tem um valor justo, eu não acho caro, eu acho um valor justo pelo que eles entregam. E não só pela qualidade do trabalho, pela qualidade do MDF, pela qualidade do projeto, mas principalmente pela qualidade do atendimento. Se eles falaram para você que vão entregar tal dia, eles vão entregar tal dia. Se você pede um prazo, eles te dão o prazo. Se você precisar de qualquer coisa, de atendimento e tudo mais, você vai ser atendido. O projeto saiu muito rápido. Tudo funcionou, tudo fluiu muito bem. A gente conheceu lá dentro, a gente conheceu a fábrica deles, que é extremamente organizada, limpa. Então, se você vê que é outro nível, sabe? É outro nível de entrega, outro nível de atendimento, é outro rolê. E foi isso que nos encantou naquele dia e fez a gente assinar o contrato, porque é assim que nós entendemos que é importante trabalhar. Então, a partir do momento que a gente foi atendido assim, a gente sentiu confiança de fechar aquele negócio. E aí a gente fechou. 20 dias depois da gente assinar o contrato, a gente chegou realmente à conclusão, porque até então era uma coisa que a gente estava só procurando, só entendendo. 20 dias depois que a gente assinou o contrato, eu não estava grávida ainda, isso foi antes de eu engravidar. Eu olhei pro Lion, ele olhou pra mim e falou: vamos mudar pro plano? Não deixa esse apartamento lá, vamos morar no plano, porque a gente precisa de qualidade de vida. E aí a gente tomou a decisão de não morar mais na Samambaia, de morar lá no plano. Só que a gente já tinha assinado o contrato. E como eu disse pra vocês, eles são uma empresa muito séria. Quando a gente tentou falar com eles para cancelar o contrato, com 20 dias depois, eles já tinham comprado o material e já tinham começado a nossa produção. Porque depois que assina o contrato, eles têm 90 dias, se eu não me engano, para nos entregar, ou seja, 3 meses, né? Então, assim, assinou o contrato, eles já foram atrás dos materiais justamente para não ter risco de atraso na obra e tudo mais. Até então, a gente não ia reformar o apartamento, ia ser só os móveis, né? Foi bem difícil para eu e o Lion entendermos que não dava mais para desfazer o negócio. Se a gente fosse pagar a multa, não ia compensar. Então, a gente falou, cara, beleza, é isso, né? Vai ser um valor que não vai se perder, porque é um investimento. Se um dia a gente for vender o apartamento, vai valorizar e tudo bem. Não é o que a gente realmente gostaria agora, mas Deus sabe de todas as coisas. Eu, mais ou menos, uns 30 dias depois que a gente assinou o contrato, isso foi no começo do ano, né? Tipo, deve ter sido, sei lá, março, abril, que a gente fechou o contrato com eles. Em maio, eu descobri a gravidez. E aí, nisso, o Lion já começou a pensar na possibilidade da gente reformar o apartamento, deixar tudo muito bom, tudo muito bonito. Até porque o investimento que a gente fez nos móveis não era pouco. Então não fazia sentido a gente colocar móveis muito bonitos, de muita qualidade, num apartamento que
foi entregue pela construtora de qualquer jeito, né? Então, nesse sentido, a gente decidiu que ia tentar fazer uma mini reforma no apartamento, fazer um projeto de iluminação, pelo menos, trocar o corrimão que era horrível, fazer os acabamentos no que precisava fazer, ia ser coisa pouca. A gente cotou com uma empresa, foi indicação do arquiteto que fez o nosso projeto de móveis planejados, lá da Altares, mas no meio do caminho, esse arquiteto ele não está mais trabalhando na Altares e ele continua em contato com a gente, porque a gente estava cotando com ele a possível reforma, porque ele que ia tocar essa parte da reforma com a gente. Mas no meio do caminho, a gente não sentiu muita firmeza assim de fechar com ele. E então nós conhecemos o Diego. A melhor coisa que a gente fez na vida, Deus fez, né? Porque só ele que faz essas coisas. Foi ter fechado a reforma com o Diego. E eu vou indicar assim o trabalho dele sempre que eu puder, porque nós não tivemos nenhuma dor de cabeça. Tudo que nós precisamos foi solucionado desde o começo. Nós não fizemos projeto, para vocês terem noção, nós não fizemos projeto. Ele é muito bom, sabe? Ele tem um bom gosto, sabe? E uma excelência, uma noção, um feeling muito bom para essa questão de reforma. Então ele viu o nosso apartamento, ele entendeu o nosso gosto, ele entendeu o que a gente queria e ele tocou a obra. Nós fechamos com ele e ele deu continuidade em tudo que precisou. Zero dor de cabeça, zero. Muito pelo contrário, tá? Todos os profissionais, porque é como que funciona? Ele faz, se não me engano, a parte elétrica, toda a parte elétrica que ficou impecável. O Lion ficou assim, de boca aberta com o trabalho dele. E ele contrata os outros profissionais que ele conhece para as demais coisas que forem precisar. Então ele contratou os pedreiros, os pintores, todo mundo que foi necessitando ali, ele foi contratando. E nós confiamos 100% nele e, cara, deu tudo certo. Entregou no prazo. Tá faltando agora só uns ajustes finos na pintura e depois que a pintura estiver pronta, o apartamento vai estar entregue. Então faltam pouquíssimos detalhes, pouquíssimos ajustes. Isso em mais ou menos 4 meses desde que a gente fechou com ele. O apartamento todo foi reformado. A única coisa que a gente não fez foi trocar o piso do apartamento. A gente acrescentou lugares onde não tinha piso, mas o piso em si não foi trocado. E não trocamos os batentes das portas, as portas de dentro. E o Lion terminou a reforma, ele, poxa, eu devia ter trocado o piso, poxa, eu devia ter trocado os batentes. E meu marido é uma bênção. A gente reformou o banheiro, o nosso banheiro, né, o banheiro de baixo, completamente, é outro banheiro. Reformamos a cozinha, trocamos o revestimento todo da cozinha também. Vocês estão ficando aí com as imagens, né, dos antes e depois, mas assim, foi um acerto maravilhoso. E, pra vocês verem como a Altares também nos ajudou muito nesse processo, no meio do caminho, quando eu descobri a gestação, eu entrei em contato com eles, porque o quarto que hoje vai ser o quarto da Clarinha, seria um quarto de hóspedes / escritório, né? E aí a gente entrou em contato com eles para ver se a gente conseguia fazer alguma modificação no projeto e a gente conseguiu. Então a gente conseguiu colocar uma cômoda, conseguimos colocar um trocador. Ao invés de ser um escritório, agora vai ser o quarto da Clarinha. Hoje também, no dia de hoje, inclusive, o Lion foi até eles para acrescentar um pedido ao projeto, porque na parte de baixo da escada, a escada foi entregue pra gente inteiriça, mas ela tinha um espaço gigante embaixo dela, que a construtora ignorou que aquilo ali podia ser usado, um vão, sabe? E a gente pediu, né, o Diego tirou essa parte, então a gente tem um vão agora embaixo da escada que a gente consegue usar como depósito, adega, fazer algum móvel, alguma coisa ali que dá para utilizar aquele espaço. Então hoje o Lion foi lá para negociar essa parte com eles. Então nós já fechamos essa parte, um móvel para debaixo da escada e também para fechar o nicho do quarto da Clarinha na parte de cima, porque entendendo, né, as nossas necessidades, eu acho que ali vai ficar melhor se for um armário do que um nicho tão alto, tão grande. Então eu acho que se for um armário vai ser mais vantagem pra gente. E aí eu pedi para colocar portas ali, mas basicamente é isso. E para vocês entenderem mais ou menos a logística do apartamento, quando a gente entra na sala barra cozinha, sala de jantar barra cozinha. Então, toda a cozinha, né, planejada e tudo mais. A gente trocou a nossa máquina de lavar, porque tem que ser uma lava e seca por conta do mármore. Ela não vai abrir, né? E nos vídeos que vocês estão vendo ainda tá sem a pedra. A pedra, se eu não me engano, a pedra da cozinha vai ser colocada essa semana. Então, depois eu vou voltar com mais atualizações para vocês. Os móveis, os eletrodomésticos ainda não estão lá também, mas a gente já comprou a maioria deles. Essa sala do meio vai ser a nossa sala de jantar, então aí vai ter só a mesa de jantar mesmo, porque a gente entendeu que a prioridade seria essa, nesse momento. Esse painel todo que tá aí no vídeo, tem uma porta já, eu ainda não consegui filmar
com a porta, mas tem uma porta que ela fica tipo uma porta invisível, é do mesmo ripado. E essa porta dá acesso aos quartos, ao banheiro também, de baixo. Então, na esquerda a gente tem o quarto da Clarinha, na frente tem o quarto do casal e na direita a gente tem o banheiro, que é o banheiro que eu falei pra vocês que foi todo reformado também. Essa é a visão de quem tá saindo dos quartos e indo pra sala, que vai pegar ali a cozinha, a sala de jantar. E assim, gente, modéstia à parte, não fui eu que fiz o projeto nem nada, né? Mas, nossa, eu tô achando muito bonito. Tudo bem bonito mesmo. O quarto da Clarinha a gente quer deixar bem coloridinho. Subindo as escadas, que a escada também a gente refez ela toda. Ela não era de mármore, a gente transformou ela em mármore, porque para trocar o revestimento da escada, do jeito que a construtora entregou pra gente, com as canaletas, sem meia esquadria, que é tipo, entregou de qualquer jeito. Para refazer a escada e tirar o piso, ia ficar mais ou menos o mesmo valor de colocar o mármore, então a gente pensou, o mármore vai ficar mais bonito. E aí a gente colocou o bendito do mármore e assim, foi um acerto. Esse, na verdade, foi o único problema da obra, o mármore. Foi o que mais demorou pra gente acertar, porque a empresa que a gente contratou nunca deu trabalho pra gente. Foi quem colocou mármore aqui em casa, foi quem colocou mármore no escritório. Lá no apartamento, deu tudo errado com essa empresa. Então, assim, a única coisa que a gente não indicou e que a gente não vai falar, nem vou falar dessa empresa aqui, foi a empresa do mármore, que deu muita dor de cabeça pro Diego, pra gente. O Diego, ele é muito detalhista, sabe? Então, assim, ele ficou mesmo no pé da empresa e, tipo, não deu nada certo como deveria ter dado. Mas no final das contas a gente conseguiu ajustar. Esse foi o resultado da escada e a gente achou muito bonito. Ainda vai vir, né, os guarda-corpos, que vão ser de vidro, tanto em cima quanto embaixo, mas por enquanto a gente vai deixar assim. Aos poucos a gente vai colocar. Lá em cima, vocês estão vendo agora, é o nosso rack para a sala de estar. Então, na parte de cima do apartamento, pela forma como a construtora entregou a escada, desse jeito, que dá para dentro desse espaço, não tinha como ser um quarto ali. E se a escada terminasse para o corredor, a gente conseguiria com certeza fechar e fazer um quarto. Mas pra gente trocar a escada de lugar ia ser mais um absurdo de trabalho e a gente preferiu não trocar. Então lá em cima ficou a sala de estar mesmo, então a sala de TV, de videogame, enfim, com sofá e tal, vai ser na parte de cima. E lá em cima também tem um banheiro, nós não reformamos, só colocou o móvelzinho ali planejado embaixo da pia, mas o banheiro de cima a gente não fez nada. Na parte de fora a gente só trocou as luminárias e vamos pintar em algum momento a parte de fora também. Colocamos os ar-condicionados também e é assim que o apartamento tá agora nesse momento. Começou a época de chuva aqui em Brasília e no ano passado teve muito problema de infiltração, como eu falei pra vocês, lá no prédio. Por enquanto, a gente não tá com esse problema lá, mas a gente já notou, nas poucas chuvas que deu, que tá entrando um pouco de água em algumas janelas, então a gente vai ter que pensar num projeto ali de vedação pra isso. E temos um problema lá em cima com a porta que dá acesso ao lado de fora, porque a construtora pegou o vidro mais furreco que tinha, a fechadura mais furreca que tinha, e do jeito que eles fizeram aquela porta, entra água. E quando entra água, molha o banheiro, molha a parte de cima, se chove muito, escorre água pela escada. E aí vocês já viram, né? A bagunça que é. Então ontem mesmo, quando tava chovendo, eu e o Lion, a gente foi lá pra secar o banheiro, pra limpar e tal e tal. A gente ainda não conseguiu trocar essa bendita dessa porta e a gente vai ter que pensar numa forma ou de trocar a porta ou de subir a soleira dela pra não entrar água, enfim, a gente vai ter que pensar em alguma coisa pra melhorar essa parte, porque é a única coisa assim estrutural que ainda nos incomoda e pode dar problema no futuro. No resto, eu acho que em relação à obra é isso. Ainda existe a possibilidade, assim que a gente terminar, concluir a reforma antes da gente mudar, tiver tudo lindo, tudo bonito, tudo no lugar, a gente vai fotografar o apartamento todo e vai anunciar. Se a gente conseguir vender pelo preço que a gente está pensando em vender, a gente vai vender. Eu e o Lion, a gente é muito desprendido disso, sabe? E a gente entende o que é mais importante, que é a nossa qualidade de vida. A nossa vida não vai mudar para Samambaia porque a gente vai mudar para esse apartamento. A nossa vida continua sendo no plano piloto. E o melhor dos mundos seria que a gente morasse lá. Então, se a gente conseguir vender o apartamento, nós vamos procurar um aluguel lá no plano. E com o dinheiro da venda, a gente vai repensar quais são os nossos planos em relação a outro imóvel, por exemplo, alguma coisa desse sentido. Porque não faz sentido pra gente estar por aqui, sendo que a nossa vida se concentra
bem mais longe, né? A gente vai fotografar e vai mudar. Se a gente conseguir vender, a gente muda de novo para outro lugar. Se a gente não conseguir vender, a gente vai ficar por lá pelo tempo que Deus permitir. Mas eu não vou deixar de viver a fase que a gente tá vivendo. Eu posso trazer para vocês mais pra frente outros vídeos mostrando o quartinho da neném, como que a gente vai pensar em decorar e tudo mais, mas assim, já adianto pra vocês que vai ser uma coisa bem simples, porque eu sou uma pessoa simples, mas eu quero que seja colorido. Por isso que eu quis o quarto dela bem neutro, porque eu quero trazer cor, eu quero trazer vida. Pra mim, criança é colorido, pra mim, criança é vida. Eu quero isso dentro do quartinho dela. Não compramos o berço ainda, vamos atrás do berço. O que falta pro quartinho dela é o berço e uma cadeira de amamentação, que eu não quero abrir mão. Como o apartamento é menor, bem menor que esse aqui, eu acho que vai ser importante ter um espacinho ali pra gente, principalmente nesses primeiros meses, depois que ela nascer. Espaço é o que não vai faltar para guardar as coisas que ela for ganhando e que a gente for comprando do enxoval. E em relação ao enxoval, vamos entrar nesse assunto agora. Eu quis trazer tudo junto nesse vídeo, porque quando a gente tá falando de casa, já vai fazer sentido falar de tudo, né? Mas enxoval, eu não comprei nada ainda, não fui atrás de nada ainda por conta própria. Primeiro, porque vocês viram o tanto de coisa que eu já ganhei, e isso aqui eu ganhei só por ter falado que eu tava grávida. Então aqui tem muitas coisas de doação da minha irmã, do meu sobrinho, que nasceu tem pouco tempo também. Tem coisas de pessoas especiais que já compraram e nos deram. Então, assim, eu não queria, né, ir atrás de fazer enxoval com muita antecedência, porque eu não sabia exatamente o que eu ia ganhar. Então, às vezes, você gasta um dinheiro à toa, né, e eu sou muito prática, gente, muito mesmo. Já falei pro Lion, falei, amor, tem coisas que eu não vou abrir mão de comprar, de ter o meu, sabe? Mas tem coisas que, pra mim, é muito simples, sabe? Tipo assim, cara, alguém falou que usa, então é isso. Vou comprar, eu vou ganhar, não sei o quê. Ou, tipo, cara, não precisa disso, então eu não vou me preocupar em investir. Eu tô fazendo enxoval, tô pensando no enxoval inicial, de 0 a 3 meses. Não quero coisa acumulada demais pra muito tempo depois, que eu não sei se eu vou usar. E outra, gente, outra coisa. Depois que a neném nascer, mas é mais difícil. Mas não sei o quê. Tudo bem. Tudo bem, cada um tem a sua experiência, eu quero viver essa, tá? Foi assim que eu escolhi. Depois que a neném nascer, as lojas de bebês, elas não vão fechar. Então, assim, a partir do momento que eu entender que eu preciso de uma coisa, é só ir lá comprar, entendeu? Tá tudo bem. Eu vou me preparar com o mínimo, o básico ali dos primeiros 3 meses, tanto pra mim, pra amamentação, pro que a neném precisar. Vou me preparar com esse básico e depois é depois. A gente vai se preocupar com uma coisa de cada vez. Chá de bebê, você vai fazer, Letícia? Não vou fazer chá de bebê, eu e o Lion já chegamos a essa conclusão. Chá de fraldas, né? Chegamos à conclusão que não vamos fazer. E tem algumas coisas que as pessoas dão palpite e que vale a pena ouvir, que pra mim, tipo assim, valeu, sabe? A questão de chá de fraldas foi uma delas, porque, por exemplo, a maioria das pessoas me falaram, ele compensa muito, porque você vai ganhar muita fralda. Eu nunca comprei fralda até hoje, depois de 1 ano da criança nascida. E blá, 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 blá. Ótimo. Mas, ao mesmo tempo, eu também escutei relatos de pessoas que, tipo assim, cara, eu ganhei muita fralda, mas teve muita fralda que eu ganhei que eu não consegui usar, porque não deu tempo, porque a criança nasceu menor, ou porque a criança nasceu maior, ou porque rápido demais ela perdeu aquele tamanho, ou porque a qualidade da fralda não era boa e não se adaptou, porque a criança teve alergia. E como não tem como você fazer um chá de fraldas e pedir para a pessoa levar uma determinada fralda, que nem você sabe se a sua criança vai usar e vai se adaptar, de verdade. Mas é uma fralda muito boa que você vai pedir. Tudo bem, tem criança que tem alergia a Pampers, Premium Care. Não sei nem se é assim que fala, mas criança que tem alergia. Então não tem como a gente saber. Aí vai que eu ganho um monte de fralda cara, maravilhosa, e não dá certo na menina. Então, assim, também tem isso. Graças a Deus, eu e o Lion, a gente chegou a essa conclusão, sabe? As pessoas também já falaram pra gente, Lei, gasta com fralda? Gasta, mas também não é esse gasto todo que todo mundo fala, não. Então, assim, a gente tá absorvendo o que faz sentido pra nós e a gente entendeu que as pessoas que a gente realmente ama e que nos amam de verdade vão fazer questão de presentear a neném, independente se tiver um chá ou não. E nós, eu e o Lion, com presente, a gente é assim, cara, a gente gosta quando as pessoas lembram da gente. E quando elas olham pra uma coisa, elas falam, cara, eu queria presentear o Lion, a Letícia, a Clarinha com isso aqui. Quando as pessoas, elas pensam em nós, quando o presente tem um significado. Então eu não queria fazer um chá só por fazer, só para ganhar coisa que a gente vai precisar, só para mandar uma lista de coisas que a gente ainda não tem. Não, eu queria que fosse algo significativo. Se fosse para fazer chá, a gente ia gastar
ia se desgastar. A gente fez o chá de revelação e eu fiquei muito feliz, foi muito bom, me surpreendeu. Mas assim, o nível de desgaste emocional e de tempo e de dinheiro e de tudo, eu pensei, cara, eu acho que não vai valer a pena fazer um chá de bebê. Então a gente preferiu não fazer. E a gente sabe que as pessoas que realmente nos amam e que se preocupam, elas vão vir até nós, elas vão se esforçar, elas vão arrumar um jeito de nos presentear, sabe? Não precisa de uma ocasião especial. E isso aqui já prova isso, sabe? Então, assim, várias pessoas já nos presentearam com coisas assim que a gente às vezes nem imaginava, pessoas que a gente nem imaginava. Então a gente preferiu não fazer chá. Eu vou montar a parte do enxoval quando minha mãe estiver aqui, ela chega em novembro, no início de novembro, então no início de novembro eu vou sair com a minha mãe, com a minha irmã, ter um dia ali das meninas e a gente vai fazer ali as compras básicas, né, de enxoval, coeiro, paninho de boca, fraldinha, essas coisas assim, né, que às vezes a gente não ganha. Quero comprar body, roupinha de qualidade, porque isso também é uma coisa que fica na minha cabeça. Todo mundo fala, porque os bodies da Carter são maravilhosos e eles duram horrores. Mas eles são mais caros. Gente, eu dei 3 bodies pro meu sobrinho, de 0 a 3 meses, e a minha irmã usa nele desde que ele era recém-nascido. Ele está com 6 meses e o body ainda serve. O body tá novo. Vocês entendem onde eu quero chegar? Eu quero investir, quando eu for comprar, eu quero investir em coisas de qualidade boa. Mesmo que seja um pouco mais caro, mas aí eu não vou precisar ficar comprando roupinha todo mês, cada 2 meses, entendeu? A gente já sabe que vai ser um investimento a longo prazo e já tá tudo no meu carrinho da Amazon, inclusive. Assim que a gente conseguir parar, eu vou fazer essas compras e comprar as roupinhas que eu preciso, o mínimo necessário, também não vou ficar me enchendo de roupinha sem necessidade. Em relação às outras coisas, nós ganhamos uma banheira da minha amiga Carol, que era do Baruquinho. Um beijo, amiga, muito obrigada pelo seu presente. E ela também vai me emprestar várias outras coisas que ela tem lá, que ela já separou para mim, em relação à amamentação e enfim, né, esses primeiros meses ali do bebê. Minha amiga Vivi, já quero agradecer ela aqui também, porque eu não trouxe as sacolas para cá, porque eu acho que não tem a ver com o bebê, mas tem a ver comigo. Ela me emprestou várias roupas de gestante e eu sou muito feliz por isso. Eu estou usando várias delas, porque eu não tinha mais roupa para usar, não me servia mais nada, e ela, sem eu pedir, me trouxe várias roupas e eu estou cheia, abastecida de roupas para usar de gestante. A minha irmã, né, que já disse para mim de novo essa semana para ir lá buscar coisa que ela já separou e tem um monte de coisinha do Moisés para me entregar. Então, assim, por mais que seja uma menina e não um menino, né, tem muita roupinha que dá para usar. Antes mesmo de eu saber se era menino ou menina, ela já me entregou algumas sacolas e algumas coisas. Então agora vamos para as coisas que eu ganhei, tá? Essa fralda aqui ganhei da Karina. Inclusive, assim, tem várias amigas minhas que eu sei que tem um monte de coisa para me emprestar, para me doar, para ver se eu quero, que ainda não conseguiram separar e que ainda não me deram. Mas estou aqui, meninas, tá? Quando vocês quiserem, só me chamar. Karina me deu esse pacote de fralda no Chá Revelação. Esse pacote aqui foi um amigo do Lion, da empresa, que deu pra gente. Também uma fralda. São as 2 fraldas que nós temos até agora. Essa sacola aqui está cheia de roupa do Moisés, do meu sobrinho. Minha irmã me entregou antes de saber se era menina ou menina, né? Aí, assim, são vários bodyzinhos, várias coisinhas. E aí, tem uma coisa pra falar pra vocês, tá? Em relação a essas coisas, quando a gente ganha, gente, deixa eu falar. Se você já ganhou... Ai, cheiro de neném. Se você já ganhou, assim, né, coisas emprestadas e tal, que depois, teoricamente, você ia ter que devolver, como é que você fez pra separar isso? Nossa, é uma logística, tá? É uma logística. Imagina quando eu estiver lavando essas roupas todas, pra eu saber quem me deu o quê, quem me emprestou o quê, se eu vou ter que devolver. Aí eu acho que eu vou ter que fazer uma tática de marcar de alguma forma por dentro, nas etiquetas, alguma coisa assim, de quem é quem, né? Porque eu não vou saber devolver depois. São várias roupinhas que Lari me emprestou. Então, assim, também já sei que, tipo, eu não vou precisar comprar muita coisa, porque muita coisa eu já estou ganhando. Aí, além das roupinhas, eu ganhei também 2 sapatinhos da minha amiga Carol. Gente, vocês não estão entendendo não isso aqui. A Carol, eu acho que é a única amiga, assim, recente agora da fase
que teve menina, né? Sarinha. Ela me deu esse sapatinho aqui. Era da Sarinha e ela me deu ou me emprestou, não sei, amiga. Quando você quiser de volta, você me avisa. E essa sandalinha aqui. Ai, gente! Eu não dou conta. Os 2 sapatinhos, foram os 2 primeiros sapatinhos que Clarinha ganhou. Vou devolver aqui as roupinhas. Acho que aqui também tem muita roupinha que a Lari me deu. Ganhamos também uma naninha. Pera que eu já vou mostrar. Tudo roupinha do Moisés também. Essa naninha aqui ganhei da Carol também. Tipo um paninho de boca junto. Esse aqui, a cabeça de grávida complica. Mas se eu não me engano, eu ganhei da Mandinha. Foi da Mandinha, do Bernardinho. Foi deles. Mandinha do Gabriel. E falando em Mandinha e Gabriel, gente, a coisa mais chique que Clarinha ganhou vem agora. Vocês não estão entendendo. A Mandinha, Gabriel, Bernardinho, José, eles foram pra Espanha, porque eles são chiques, entendeu? E aí eles trouxeram roupinhas pra Clarinha da Espanha, princesas. Da Espanha, meus queridos. Olha esse vestido, você tá entendendo? Você tá entendendo isso aqui? Olha o tamanho disso aqui. Olha que coisa mais linda. Diretamente da Espanha. Você tem um vestido da Espanha? Clarinha tem. Que ela é chique. Mas, como se não bastasse, eles também trouxeram um body. Tá bom, meninas? Com uma tiara. E nada mais, nada menos do que uma meia calça de tutu. Ah, não, gente. Dá uma olhada nisso aqui. Vocês conseguem entender isso aqui? Imagina uma criança aqui dentro. Eu não dou conta disso. Da Espanha também, tá bom? Uma bailarina da Espanha, princess. Temos também o quê? Roupinhas aqui. Acho que essas aqui também é tudo do Moisés. Mas essa daqui é muito especial, que foi uma roupinha. A Carol, minha amiga Carol, separou do Baruquinho. E ela falou pra mim, ela falou, amiga, eu separei essa roupinha com muito amor, com muito carinho. Foi uma roupinha muito especial pra você. E ela também me entregou antes de saber se era menino ou menina. Mas assim, é uma roupinha que dá, independente, né? Pra qualquer que seja a ocasião, qualquer que seja o sexo. Amiga, te amo, muito obrigada, viu? Por todo o seu carinho, por todo o seu cuidado. As outras que tem aqui também é do Moisés. Vocês podem ver que Moisés tá me herdando muitas coisas pra sua prima, né? Aí agora, gente, eu não dei conta disso aqui. Elisa me aparece no escritório com nada mais nada menos do que um casaco de ovelha, de carneirinha. Tem orelha nessa blusa. Tem orelha nessa blusa. É uma coisa assim que eu queria pra mim, entendeu? Imagina, a Clarinha nisso aqui. Não dou conta. Ai, que coisa fofa. Tá, vamos pro próximo. Ganhei da minha amiga mais linda e especial, Marcinha, um marcador de páginas para essa fase e um bloquinho de notas. E aqui dentro do bloquinho tem um texto que foi destinado para Clarinha, para quando a Clarinha crescer. Então ela pensou num presentinho para Clarinha quando ela for maior, com um versículo na capa. Muito especial, Marcinha, você sabe o quanto você é importante pra gente. Esse aqui foi o primeiro presente que a Clarinha ganhou da minha mãe, da vovó, minha mãe e do meu pai. A maninha, olha que lindo, né? Foi o primeiro presentinho que a gente recebeu. Aqui nós temos o teste de gravidez e temos também uma roupinha da Lowe, que foi Andinho e Miglis Milena que nos deram. Lindo! Imagina essa menina. Eu acho que a saída da maternidade dela vai ser o uniforme da Lowe. Ah, esse daqui é muito especial! Esse daqui a gente ganhou da Dedé e da Mari, que são as minhas amigas lá de Rio Preto. A gente tem uma história com Friends, né? Então, ganhei um bodyzinho de Friends. Que coisa fofa! Ai, gente, que coisa mais linda isso. Uma das partes mais legais da maternidade é o quanto a gente se sente amado, né? Isso aqui, gente, eu comprei de presente pro meu marido. Já vou achar o body onde ele tá. Pro mêsversário. Só que foi antes de eu saber que era menina, né? Que eu comprei pra ele. A touquinha, ó, do Goku. A gente vai tirar foto com ela com isso aqui do mesmo jeito. Só tem que achar onde é que tá o body. Deixa eu ver se tá nessa sacola aqui. Ó o body. Ai, é muito bonitinho.
Tá, e aí a gente vai ver se a gente vai usar ou não, né? Porque agora é uma moça. Vamos ver. Ganhamos esse sapatinho lindo também. Ai, meu Deus, a minha cabeça de grávida. Se eu não me engano, foi da Carol. Foi da Carol. Foi da Carol e do João e da Sarinha. Nós ganhamos esse aqui no Chá Revelação. Ganhamos também no Chá Revelação essa mantinha. Ai, gente, queria pra mim isso aqui também. Do meu cunhado João e da Carol, esposa dele. E ganhamos esse conjuntinho aqui, coisa mais fofa, da Vanessa, que é uma das nossas fornecedoras lá do escritório. Ela chegou com um presentinho, gente. Olha que coisa mais fofa. Enfim, gente, eu acho que de coisinhas da neném, foi isso que a gente ganhou. Ainda tem mais coisa pra receber, né? Como eu falei pra vocês, tem várias pessoas que já me mandaram mensagem. Ah, Lê, você se importa? Tem coisa aqui separada. Eu falei, jamais. Me mande. Quero tudo, tá? Como que eu vou fazer pra separar e saber o que é de quem? É um outro problema que a gente vai resolver depois. Mas quero sim, pode me mandar. Se você aí na sua casa tiver coisa para me emprestar, pode me mandar, não vou me importar. É isso, gente. Hoje eu queria compartilhar com vocês, então, sobre essa nova fase, esses novos passos que nós estamos aí prestes a viver. É muito provável que no final desse mês a gente já mude pro novo apartamento. E aí, conforme o tempo for passando, as coisas forem acontecendo, eu vou mostrando para vocês as mudanças por lá, porque ainda tem algumas coisas para acontecer. Vamos ver o que o Senhor tem para nós, o que Ele nos reserva daqui para frente. Hoje foi um vídeo mais assim sobre isso, né? Atualizações da vida. Estamos juntos, no domingo a gente volta com mais vídeos aqui no canal. Não deixa de me seguir no Instagram, lá sempre tem conteúdo também. Um beijo e até a próxima. Ah, me conta aqui, como é que foi para você esse processo de enxoval? Tem alguma dica que você não pode deixar de compartilhar? Mas assim, não leva pro pessoal se caso eu não seguir, tá bom? Um beijo e até a próxima.